Olá, eu sou o Tataco e essa aula é sobre modernismo no Brasil, terceira geração, pós-1945. Nós temos aqui uma condição complexa. O modernismo evoluiu e chegou à sua maturação, à sua maturidade. Então tivemos a primeira fase, que foi a fase heróica, a segunda fase, que foi a fase de questões sociais, e agora nós entramos num momento em que o universal se torna a principal característica. Então, a linguagem até agora ela foi usada para tentar ressignificar as questões problemáticas sociais, as questões subjetivas do eu envolvido em questões políticas, em conflitos históricos e etc. Mas as principais características desse momento, e agora há uma amplitude temática em relação a isso, é o universalismo. É tocar a alma humana através da busca de um mundo interior. Escritores importantes vão fazer esse movimento de fluxo de consciência. Nós vamos ver esse fluxo de consciência na prosa de escritores como Clarice Lispector e Guimarães Rosa. O que seria esse fluxo? Seria escrever ao passo dos pensamentos, sem se preocupar com começo, meio e fim. Escrever como os pensamentos vêm à cabeça, que é como funciona na nossa natureza. É se aproximar do nosso eu profundo, de como nós funcionamos espontaneamente. Quem vai fazer muito bem isso é, de fato, ela, Clarice Lispector. Ela vai buscar esse mergulho intenso na alma para tentar significar o ser humano, tentar significar essa resistência. Ela vai refletir sobre o mundo, nos seus romances, nos seus contos, a partir do momento em que a perspectiva muda. Então nós temos numa segunda fase ali do modernismo uma questão social, observada de uma forma mais geral. Aqui não. Aqui o mundo vai ser visto de fato pelos olhos da personagem, mas não só pelos olhos, pela alma, por uma questão mais profunda. Um exemplo que nós podemos dar aqui é o conto Amor, que está lá no livro Laços de Família. É encontrar essa profundidade através de um acontecimento banal. Esse conto nos mostra a história de Ana, que é uma dona de casa da sociedade da classe média, e ela vai fazer compras, carregada de compras. Ela entra no bonde, o bonde dá um solavanco, os ovos caem no chão do bonde e se quebram, e ela vê lá fora uma garota mastigando chicletes. E nesse momento ela tem o que a gente chama de epifania. Epifania, que é a revelação de toda a realidade. Então, um momento absolutamente banal, que é uma garota mastigando chicletes, faz com que ela perceba toda a realidade que existe em volta dela. Ela abandona a vida dela naquele dia, naquela tarde, vai passear no parque, entra em contato com a natureza e faz uma reflexão muito profunda do que é a existência, do que é a realidade. No fim da tarde ela volta para casa, senta no sofá e fica olhando os móveis, transformada, não é mais a mesma pessoa. Então, epifania é esse reconhecimento do mundo através do banal, esse reconhecimento, esse encontro desse eu, dessa existência com o mundo que ele faz parte. Isso é muito interessante porque faz referência ao nosso cotidiano. Fazemos coisas ali o tempo todo e não nos damos conta, às vezes, que estamos vivos, que a existência, de fato, está acontecendo. E a Clarice, através da sua literatura muito sensível, faz com que a gente perceba isso. Um livro muito famoso dela também é chamado A Paixão segundo GH, que não se sabe bem o que é esse livro, mas é um livro de reflexões. Ele não tem começo, nem meio, nem fim. É só um personagem pensando a respeito das suas próprias angústias, dos seus próprios sentimentos. Totalmente calcado no
fluxo de consciência. Um autor que vai propor o contrário disso é um poeta, conhecido como João Cabral de Melo Neto. Esse poeta é considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa, porque ele propõe algo totalmente diferente, ele propõe uma antilírica. Ele propõe o contrário do que faz, por exemplo, Guimarães Rosa e Clarice Lispector, que é buscar o concreto, buscar o eu através do concreto. Essa essência da palavra concreta. Nunca usar palavras metafóricas, nunca utilizar palavras abstratas. Então, em vez de amor, né, ele prefere usar uma palavra como pedra, por exemplo. E a poesia dele vai se calcar nesse projeto, ele tem uma poesia muito clara e ele consegue fazer isso. Por isso é uma poesia muito difícil de ser elaborada e também muito difícil de ser lida. Então nós vamos ver nesse momento aqui essa diversidade de tendências. Mas vejam só, a Clarice, através desse mergulho profundo no subjetivo, e o João Cabral de Melo Neto, através desse caminhar pelo concreto, eles tensionam para o mesmo lugar, que é essa universalidade do ser. Sem sombra de dúvida, o maior representante desse momento e talvez da prosa brasileira é o grande autor João Guimarães Rosa. A perspectiva de como o Guimarães Rosa observa a linguagem é tão complexa e tão profunda que considera-se que ele simplesmente inventou uma nova língua, inventou uma nova linguagem. Por quê? O que ele conta, né, e o que ele trata nos seus romances é algo tão profundo e tão distante desse nosso mundo real que seria necessário inventar uma outra língua para que isso pudesse ser expressado, isso pudesse ser dito. Então, as palavras, né, que nós lemos nos romances de Guimarães Rosa nunca são exatamente aquilo que são no nosso mundo, né? Ele criou um mundo e línguas diferentes. Nesse mundo há resquícios, né, sombras do que seria, né, o nosso mundo aqui real, mas de fato é um mundo fantasioso, místico e de personagens aí que representam toda a humanidade. Então, por isso desse símbolo aqui, né, que é o símbolo do infinito. É isso que busca Guimarães Rosa, é isso que busca esse autor, né, nos seus romances, nos seus contos. Ele vai, né, usar como pano de fundo um regionalismo, assim como os autores lá do Romance de 30. Esse regionalismo é um sertão, é o sertão de Minas. Só que esse sertão de Minas não representa o sertão mineiro verdadeiro, representa um sertão universal, representa o mundo inteiro, né? Então, essa prosa dele vai ser uma prosa próxima da poesia, justamente por essa perspectiva de reinventar e contar, né, um novo mundo, né, descrever um novo mundo que não esse. Para se chegar à verdade, eu não posso usar a linguagem comum, eu tenho que usar uma outra linguagem. Então, a escrita dele deve ser lida em voz alta, né? Ele escreveu os livros dele para que fossem lidos em voz alta, por isso, prosa poética. E esse mundo, né? Esse mundo, na verdade, é o sertão. Esse sertão nordestino que ele conheceu muito bem, ele viajou para lá muitas vezes, colhendo informações e lendas e contos dos sertanejos, mas ressignificando isso ao seu próprio projeto literário, na intenção de inventar essa língua. O livro de estreia de Guimarães Rosa foi Sagarana. Saga, né, que significa história, e Rana, que é uma posposição em tupi que significa a moda de, né, conto a moda de, algo parecido com isso, né? Então ele faz essas misturas, né, esses hibridismos aí na criação da sua nova perspectiva de linguagem. Esse livro é um livro de contos, né, que vai tratar a respeito da existência, vai tratar a respeito do universal. O livro começa com uma história, né, que conta a história de um burrinho, o burrinho pedrez, que representa a sabedoria. Existem imagens comuns na obra de Guimarães Rosa, e uma delas é a imagem da travessia. A imagem de atravessar um rio, por exemplo, que é o que acontece nesse conto do burrinho pedrez. Eles têm que atravessar a boiada, né? E o que acontece? O rio
se enche, né, enchente, e acaba levando, né, todo mundo embora, mas o burrinho consegue sobreviver, por quê? Porque ele é sábio, porque ele é velho, ele deixou-se levar pela corrente, nadando com calma até a outra margem do rio. Então essa ideia do Guimarães Rosa é muito presente, né, a outra margem, porque existe esse mundo daqui e existe o mundo de lá. É esse mundo que ele ambiciona, o mundo da outra margem, o outro lado do rio. Há um romance do Guimarães Rosa chamado Grande Sertão Veredas, né? Grandes histórias, histórias do grande ser, que conta uma história a respeito de dois jagunços que viveram ali aventuras pelo sertão, né? É um romance contado ali no fluxo de consciência, né? Ao passo da memória, né, do contador, né? Uma oralidade presente ao longo de todas as páginas, e que é uma história de amor. Uma história de amor aparentemente entre dois homens, né? Riobaldo e Diadorim, né? Uma parceria que acaba ali sendo, né, transpassando, né, o amor e a simples amizade. Ao final do livro, Riobaldo descobre, né, depois que Diadorim está morto, né, que na verdade era uma mulher disfarçada de homem. Mas, independentemente disso, o amor que ele sentia por Diadorim não diminuiu e nem aumentou, né? Dando a ideia aí de que o amor não tem gênero, né? E as únicas palavras que Riobaldo conseguiu dizer quando viu o corpo, né, da pessoa amada ali, sem saber quem era, que nome que era, quem era de verdade aquela pessoa, a única coisa que ele conseguiu dizer foi meu amor. Então, essa é a perspectiva de Guimarães Rosa, né? Essa invenção da linguagem para mostrar e tentar chegar até o outro lado do rio, esse fundo da alma humana tão ambicionado aí pelos artistas ao longo da literatura mundial. E Guimarães Rosa conseguiu nos dar um pouco disso com a sua obra de arte. E essa aula foi sobre modernismo brasileiro terceira geração pós-45. Falamos das características gerais do momento, dos autores principais, Clarice Lispector, Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. É isso, muito obrigado, valeu, falou e até mais.